A comunicação faz parte da essência de Deus. Deus é um comunicador por excelência. Quando menino, vi algo crescendo em minha igreja. Algo que hoje faço parte. Nunca imaginei. Bate um fio me lembrar de alguns que já foram deste grupo. E todo o processo de evolução foi fundamental. Desde um jornalzinho que falava sobre a volta de Jesus e que hoje continua comunicando esperança. É interessante ver a dedicação e o esforço de cada um que construiu esse grupo. Mas hoje vou atrás dessa história. Eu quero saber mais como tudo aconteceu. Meu nome é Lucas, eu faço parte do grupo Note Jovem de Comunicação aqui do Gurupê, no Tocantins. Esse grupo serve à Igreja Adventista do Sétimo Dia nas áreas da comunicação. Nós buscamos assessorar, dando suporte na produção de vídeos, imagens e textos, anúncios. E a gente também reporta projetos e eventos. Nós fazemos registros e divulgamos nos meios disponíveis, como no Facebook, por exemplo, né? E é por lá que nós pregamos o Evangelho. Enfim, cheguei na casa da professora Edna, a responsável que deu o pontapé inicial no Note Jovem. Eu estou aqui na casa da Edna, ela que foi uma das fundadoras do Note Jovem. Edna, 15 anos de Note Jovem, que surgiu ali de um jornalzinho, de um culto jovem, né, que falava sobre a volta de Jesus. Conta pra gente como tudo começou. Boa tarde, eu agradeço essa lembrança especial ao Note Jovem, parabenizo pelos 15 anos. E, na verdade, o Note Jovem, ele surge de um programa que já existia, que era de uma revista de cultos jovens adventistas. No final da década de 80, a igreja ela começou a publicar uma revista chamada Ação Jovem. E essa revista ela era uma revista orientadora de programas de cultos jovens para líderes de jovens. Então, na época, eu era uma das líderes de jovens da igreja, né, de Jardim Sevilha, eu morava ali nas proximidades, frequentava a igreja, e nós tínhamos tido um ano, que foi o ano de 2001, com um ano muito intenso de atividades jovens. E fizemos um trabalho muito bom. Então, mantivemos a igreja aquele ano, a equipe toda, tinha a Luzinete, já estava o George, já estava o Leonelson na equipe. Nós tínhamos mantido a igreja assim, muito movimentada em torno da direção jovem mesmo, da ação da direção jovem. E aí, no ano seguinte, nós ficamos preocupados, porque a igreja se manteve muito envolvida no ano anterior, e o que nós íamos fazer para o ano seguinte? Pensamos em fazer um programa inicial, de início de ano, que fosse realmente muito dinâmico, que envolvesse a igreja, e que tivesse uma mensagem que fosse a mensagem que caracterizasse bem a mensagem adventista. E aí, folheando dessas revistas que eu tinha,
A revista de onde saiu a ideia é de 91, e folheando lá encontramos um programa chamado Prepare-se, Cristo Vem. E o Prepare-se, Cristo Vem, o programa, ele tinha uma estrutura jornalística. E aí nós pensamos, nossa, vai ser legal fazer. Envolvia muitas pessoas, você tinha vários repórteres, né, que saíam de diferentes partes do mundo para dar notícias sobre os últimos dias da Terra. E essa revista, a Ação Jovem, em algumas propostas de culto JA, ela já trazia um tópico chamado Noite Jovem, que era justamente uma inserção de um conteúdo jornalístico para dar notícias do campo missionário, para dar notícia da missão, da própria igreja, do distrito, dentro do culto jovem. Era para ter um espaço também de informação. Então, era um momento dentro do culto jovem para fazer mais ou menos aquilo. Só que nós estendemos, nós transformamos o programa inteiro num programa jornalístico. E aí a ideia ficou muito boa, deu certo, fizemos o primeiro programa, e as pessoas gostaram muito do programa, da dinâmica, da mensagem e da ideia de ser jornalístico. E aí, nos programas seguintes, nós passamos a inserir, né, nos cultos jovens seguintes, nós passamos a inserir, dividir o tempo do culto jovem. Aquela época já se discutia a questão de ter um momento no culto jovem da oração, que era entre a oração, o conteúdo em si do culto jovem e o Noite Jovem, que era o espaço da notícia dentro do programa. Ali a gente falava de aniversários, falávamos das conquistas, falávamos das pessoas que estavam estudando, falávamos das coisas dos jovens, principalmente das matérias envolvendo as ações jovens, desbravadores e tudo mais. E durante o ano inteiro, o Noite Jovem começou a ficar muito frequente. Leonelson, né, gosta mesmo de estar por aí feito formiga, catando coisa, começou, junto com o George, a procurar mais informações, a Sandra, a irmã dele, e foi juntando outras pessoas, outros jovens, outros adolescentes, clube de desbravadores em torno dessa ideia. No ano seguinte, eu já não estava mais na direção jovem, mas porque aí eu assumi a direção do Ministério da Mulher, e aí o Noite Jovem fez o primeiro programa Culto Jovem depois do acampamento de Carnaval. E aí o conteúdo do Culto Jovem foi todinho as notícias do que tinha acontecido no acampamento de Carnaval. Então, em 2003, se eu não estou me esquecendo, foi a primeira cobertura que o Noite Jovem fez, na verdade, do acampamento de Carnaval. Que aí o programa foi todo sobre isso, sobre as temáticas, o que aconteceu, as notícias, as brincadeiras, aqueles peguinhas, né, que o Noite Jovem costuma fazer, tirar foto de gente dormindo e alguma coisa assim. Na época, o Noite Jovem não fez cobertura do acampamento de Carnaval, mas ele coletou todas as informações, juntou tudo e fez a matéria pós-acampamento. E a partir de então, eu até mudei de igreja, porque mudei também de setor e tudo, vim aqui para o Eldorado, mas aí o Leonelson e George e outros que foram se agregando à direção jovem no distrito, né, na igreja do Jardim Sevilha, foi dando corpo e forma para o que o Noite Jovem é hoje. Ele foi atingindo outras dimensões. Então, ele saiu do culto jovem e partiu para as outras atividades da igreja. E aí, temos, graças a Deus, o que nós temos hoje. Agora nós teremos uma mensagem especial de alguém que já participou do Noite Jovem. Amigos, meus irmãos, é com grande alegria que a gente está comemorando mais um ano do Noite Jovem. Afinal, são 15 anos de carreira. E que bênção que tem sido esse ministério, né? Sempre aí levando a mensagem e propagando a volta de Jesus. Parabéns ao Leonelson, que tem motivado a equipe a estar sempre empenhada. E parabéns a todos que fizeram parte. Para mim é um grande privilégio ter feito parte dessa equipe maravilhosa. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amo muito de coração e eu serei eternamente Noite Jovem. Um abraço e um beijo. E hoje, vendo o que o Noite Jovem se tornou, com coberturas em várias igrejas, o que você sente? Eu fico muito feliz. Eu agradeço muito a Deus, porque naquele momento em que nós estávamos como grupo de igreja, né, de jovens, embora eu já não fosse tanto jovem naquela época também, mas como grupo de jovens, como liderança da igreja, preocupado em que nós podíamos ofertar para a igreja, para que realmente isso fosse de enlevo espiritual para todo mundo e engrandecesse o nome de Deus. Nós tivemos a ideia juntos de fazer esse trabalho, de começar esse trabalho,
Então eu fico muito contente porque ao longo desses anos Deus tem inspirado outros jovens, outras pessoas, para fazer a ideia tomar corpo, forma e virar, né, se tornar o que o Notijovem se tornou hoje. Eu creio que em todas as igrejas que eu conheço, que eu já passei, é uma das estruturas, das melhores estruturas que nós temos com esse formato e com esse intuito, com esse objetivo de noticiar, de acompanhar, de proclamar. Hoje o Notijovem, ele saiu de dentro da igreja, ele está na missão, na verdade, né? Então ele está dentro do campo missionário, ele é respeitado, ele é reconhecido como atividade, e eu louvo a Deus, porque Deus tem tocado o coração de pessoas para continuar o trabalho. Muitos de envolver os nossos jovens se tornou uma alternativa a mais de atividade e de dedicação ao trabalho do Senhor dos jovens da igreja. O Notijovem, ele agrega os jovens dos diferentes distritos que nós temos aqui, porque hoje você vê jovens de igrejas distintas fazendo parte da equipe, se preocupando em organizar, se preocupando em oferecer um bom material. Então eu fico muito agradecida a Deus, porque tivemos essa oportunidade de começar um trabalho e Deus oportunizou a outros continuarem e vai oportunizar com certeza a outros fazer do Notijovem, quem sabe, o nosso primeiro canal, né, daqui do sul do Tocantins, de comunicação adventista. Deus seja louvado e espero que isso realmente se concretize. Agora nós vamos para uma galera animada que está comemorando os 15 anos do Notijovem. Vamos ver o que eles têm a dizer. Notijovem, 15 anos comunicando esperança. O nosso lema é... Servir! Agradeço a sua visita, agradeço a lembrança do Notijovem. A gente fica feliz de ter conhecido a história do Notijovem. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Vamos lá, então? Interessante a história do Notijovem. 15 anos de muito esforço. Começou simples e vem cada dia crescendo, sendo um grupo comprometido com a missão, em fazer repórter, redatores, cinegrafistas e diagramadores, fazendo planos e estratégias e divulgação, e que tem uma filosofia em servir a missão e busca sabedoria para gerenciar as crises e trabalhando com a imprensa local. E enquanto Jesus não volta, vamos continuar comunicando esperança. E assim eu concluo que o Notijovem tem história. E são 15 anos e uma nova página vai começar. Páginas onde você é o coadjuvante. E o personagem principal do nosso foco é Jesus. E a nossa missão é servir.